Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos agora retornar ao conteúdo que nós estávamos vendo antes dos seminários, tá? Eu havia postado uma lista de exercícios para vocês, vou deixar o link de novo, né, para vocês relembrarem qual era a lista. Ela estava lá no Google Drive, tá? E tá aqui, ó. Eram exercícios 2, tema movimento uniforme. Aí eu deixei uma lista com 5 exercícios para vocês resolverem, né? Que logo em seguida nós faríamos uma avaliação. Nós fizemos uma aula virtual onde eu expliquei esse conteúdo e vocês tinham que resolver esses exercícios, certo? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a correção desses exercícios. Vamos começar? Bom, a questão 1 dizia assim: um móvel com velocidade constante percorre uma trajetória retilínea a qual se fixou um eixo de coordenadas, que é aquele nosso referencial, né? Sabe-se que no instante t0, ou seja, no instante inicial, a posição do móvel é de 500 metros. Então, eu vou começar a analisar meu problema quando ele está lá no 500 metros. Depois de 20 segundos, ou seja, no instante t igual a 20 segundos, a posição é 200. Então, o que está acontecendo? Ele está indo para frente, progredindo, ou ele está indo para trás, retrocedendo? Então, ele está indo para trás, né? Está indo de 500 para 200. Aí a questão pede a velocidade do móvel, a função da posição dele, a posição dele nos instantes t igual a 1 segundo e t igual a 15 segundos. Nesses dois instantes ele vai estar em locais diferentes, porque ele está em movimento. E o instante em que ele passa pela origem. O que é a origem? A posição zero, né? Não é a posição inicial, é a posição zero, zero do nosso eixo. Então, eu fiz a resolução aqui em imagens. E aqui está a resolução da questão número 1, tá? Aqui são os dados. Então, o objeto estava lá no instante inicial, na posição inicial 500 metros. Está aqui, ó. Ó, tá aqui nosso referencial, indo para a direita é o positivo. Então, aqui é a posição 500 metros. Ele sai dessa posição aqui. Depois de 20 segundos, a posição dele é 200 metros. Então, ele está vindo para a esquerda, está vendo o movimento retrógrado. Então, a nossa velocidade tem que dar negativa. Aí a letra A pedia para calcular a velocidade dele. Como é que calcula a velocidade? Vocês fizeram na última prova. Delta S sobre delta T. Quem é o delta S? Deslocamento dele. Ele foi do 500 para o 200. Como é que a gente faz o deslocamento? É só fazer a posição final menos a posição inicial. Então, do 200 até o 500, ele teve um deslocamento de 300 metros negativo. E quem é o nosso delta T? É o intervalo de tempo, de 0 a 20 segundos, eu tenho 20 segundos. Então, é só dividir aqui, ó, menos 300 dividido por 20, que é o nosso delta S, delta T. A nossa velocidade deu menos 15 metros por segundo, certo? Aí a letra B pedia a função do móvel. Não esqueçam, né? A função do móvel, então, a gente sabe que a equação geral é S igual a S0 mais VT. Para encontrar a função para esse exercício aqui, eu tenho que substituir apenas o S0 e o V. Quem é o S0? A posição inicial. A gente tinha visto aqui que a posição inicial era 500 metros. Então, substitui no lugar do S0, coloco 500. Quem é a velocidade? A gente calculou aqui na letra A, menos 15. Então, no lugar da velocidade, coloca menos 15. Não mexe no S e nem no T. Ele pediu a função horária, ele não pediu para resolver nada. Só para construir a função horária. Tá? Então, a função horária é S igual a 500 menos 15t, certo? Para qualquer instante de tempo, eu consigo descobrir qual é a posição dele. Aí a letra C pede a posição em 2 instantes, em t igual a 1 segundo. Onde é que ele vai estar depois que ele se movimentou durante 1 segundo? Tem que calcular. E também a posição em 15 segundos, em que local ele vai estar depois que se passaram 15 segundos, em t igual a 15, tá? Então, eu tenho que ir lá e pegar minha equação, que eu construí lá na letra B, e substituir o tempo por 1 segundo e depois por 15 segundos. Vamos substituir primeiro por 1 segundo. Pega a equação S igual a 500 menos 15t. E no lugar do t, coloca esse 1 segundo aqui, tá? Então, vai ficar S igual a 500 menos 15 vezes 1. Sempre resolve a multiplicação primeiro. 500 menos 15 vezes 1, 15. 500 menos 15, 485 metros. Então, aqui ó, no nosso referencial, ele sai do 500. Depois de 1 segundo, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, no 485, tá? Ele também pede a posição dele depois de 15 segundos. Ele vai estar bem mais perto aqui, né? Pro lado do 200, porque já passou mais tempo.
Então, venho aqui na minha equação, no lugar do t eu coloco 15. Então, ó, como é que vai ficar? 500 menos 15 vezes 15. Tá aqui, ó, 500 menos 15 vezes 15. Sempre resolve a multiplicação primeiro. Então, vai ficar 500 menos 15 vezes 15, 225. 500 menos 225, 275 metros. Então, ele já está se aproximando aqui dos 200 metros. Tá vendo? A letra D pede um instante em que ele passa pela origem. Relembrando, onde é a origem? Aqui, ó, na posição 0. Ele vai passar pela origem, a gente está vendo que ele está vindo para a esquerda, então sim, ele vai passar pela origem em algum momento. Em que instante isso vai acontecer? Vai levar quanto tempo para isso acontecer? Com certeza mais de 20 segundos, né? Porque depois de 20 segundos ele chega aqui no 200. Então, a gente tem que calcular em que instante isso vai acontecer. Para isso, eu faço o quê? Pego a equação que eu construí lá na letra B, S igual a 500 menos 15t. E agora, ao invés de substituir o t, deixa t, porque a gente quer calcular esse instante, deixa o t como está, e substitui o S. Por quanto que eu vou substituir o S? Por 0, tá? Porque o S, a posição dele nesse instante tem que ser a origem, que é 0. Então, vai ficar 0 igual a 500 menos 15t. Ficou uma equação simples de primeiro grau. Como é que eu resolvo? Passo letra para um lado, número para o outro. Quem tem letra aqui? O 15t. Estava negativo, passei para frente da igualdade, positivo. 15t igual a 500. Agora que esse 15 eu tenho que tirar daqui, né? Se ele está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. 500 dividido por 15, 33,3 segundos. Então, depois de 33,3 segundos, ele chega aqui na posição 0. Certo? Agora a gente vai para a questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: a função horária do espaço ou da posição de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão: S igual a 100 mais 8t. Então, aqui eu dou a equação pronta, não preciso construir. Na número 1, a gente precisou construir a equação. Aqui eu dou ela prontinha, tá? S igual a 100 mais 8t. Determine em que instante esse móvel passará pela posição 200 metros. Então, qual posição vai ser a inicial? Ele vai sair da posição 100 metros. Posição inicial. Por quê? Porque o 100 está no lugar do S0. Ele vai sair do 100. A velocidade dele, tá vendo que é positiva? Mais 8t. Então, depois de um determinado instante de tempo, ele vai aumentar a posição dele. O movimento é progressivo. Ele vai chegar no 260. A questão pede justamente para calcular em que instante isso vai acontecer. Então, vou pegar a equação aqui, S igual a 100 mais 8t, e vou colocar aqui, ó, S igual a 100 mais 8t. Aí a questão pedia em que instante ele vai chegar na posição 260. Então, eu vou substituir o S por 260, tá? S é a posição, T é tempo. Substitui o S por 260 e copio o resto da equação. Agora, resolve uma equação de primeiro grau simples. 8t aqui, vou passar para frente, negativo, e o 260 para trás, negativo também. Aí eu vou fazer 100 menos 260, menos 160. Esse menos 8 aqui, ó, agora eu tenho que passar para o outro lado, dividindo. Não esqueçam que tem que levar o sinal junto, tá? Aí vai ficar menos 160 dividido por menos 8. Menos com menos mais, 160 dividido por 8, 20 segundos. Então, esse objeto sai da posição 100 e depois de 20 segundos, ele chega na posição 260 metros, certo? Questão número 3. Ela me deu uma tabelinha e ela diz que para vários instantes de tempo dados em horas, eu vou ter uma posição na minha estrada, tá? Aí a questão pede para descobrir qual é a função horária desse movimento. Lembra lá no número 1, quando a gente construiu uma função horária, o que a gente tinha que substituir? A gente tinha que substituir aqui, ó. A gente tinha que substituir aqui a posição inicial e a velocidade. Aí a gente constrói a função horária. Vamos lá. Nessa questão aqui. Essa é a questão 3, né? Nessa questão aqui, quem é a minha posição inicial? Eu escrevi aqui que é 200 km. Como é que eu sei que a posição inicial é 200 km? Volta lá para a questão, na tabelinha. Tá vendo aqui que quando o tempo é igual a 0, a posição é 200? Então, no instante inicial, ele estava nessa posição. Então, essa é a minha posição inicial, 200. Como é que eu sei que é quilômetros? Aqui na tabelinha está dizendo que as posições são dadas em quilômetros e os tempos são dados em horas, tá? Então, na posição inicial, 200 quilômetros, eu vim aqui e coloquei isso como dado da minha questão.
Posição inicial, 200 km. Mas a gente também viu que para construir a equação horária, eu preciso da posição inicial e da velocidade. Eu não sei a velocidade nessa questão. Tenho que calcular. Como é que calcula a velocidade? Deslocamento por tempo. Beleza. Qual o deslocamento? Olha para a tabelinha. Ele sai do 200, depois de 2 segundos ele está no 170, depois de 4 segundos ele está no 140. Ele vai ter vários deslocamentos aqui, dependendo do instante de tempo que eu escolher. Então, pode escolher qualquer um, tá? Eu escolhi aqui o tempo total, de 0 até 10 horas. Então, de 0 até 10 horas, quanto que ele andou? Eu disse que a posição inicial era 200 e a posição final era 50. Quanto que ele andou? É só fazer 50 menos 200, que vai dar menos 150. Então, aqui, ó, meu deslocamento aqui, ó, eu fiz S menos S0. Eu escolhi a posição final 50. Vocês podem escolher a posição final que vocês quiserem, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, para ir até os 50, saindo do 200, ele andou menos 150 km. Quanto tempo ele levou? 10 horas, né? Vamos voltar para a tabelinha aqui, ó. De 0 até 10 horas, ele foi de 200 até os 50. Ah, professora, eu quero de 0 até 4 horas. Tudo bem. Aí ele foi do 200 até o 140. Esses são os dados que vocês vão usar, tá bom? Aí vem aqui e resolve. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Quem é meu ΔS? Menos 150. Quem é meu ΔT? 10. Menos 150 dividido por 10, menos 15. Por que deu uma velocidade negativa aqui? Porque o movimento é retrógrado. Ele está retornando, ele está indo a favor do eixo negativo do meu referencial, tá? Vamos construir a equação horária. Como é que constrói? O S deixa como está, o S0 substitui pela posição inicial, que a gente viu que era 200, e o V substitui pela velocidade que a gente calculou aqui e viu que dava menos 15, certo? Questão número 4. Ela me dá um gráfico, e aí ela diz que eu tenho que determinar a velocidade dessa partícula, desse objeto aqui que está se movimentando. Vamos analisar um gráfico. Olha só, o eixo Y aqui é a minha posição, o eixo X aqui é o meu tempo. Isso significa que à medida que o tempo vai passando, o objeto vai se deslocando, vai aumentando a posição dele, né, ao mesmo tempo. Vamos lá. No instante inicial, ou seja, quando t é igual a 0, qual era a posição do objeto? Também era 0. Aí eu vou aumentando o tempo, a posição vai aumentando também. Quando eu chego aqui, ó, que o tempo é 8, qual é a posição do objeto? 2 metros, tá vendo? Então, quando passaram-se 8 segundos, ele vai estar lá na posição 2. Ele está se movimentando para a direita. O movimento vai ser progressivo. Como é que eu vou calcular essa velocidade? Do mesmo jeito que a gente calculou as anteriores. Posição inicial, 0. Posição final, 2. Lembra que ele ia do 0 até o 2? Instante inicial, 0. Instante final, 8. Lembra que o tempo aqui ia até 8. Ó. Aqui é o tempo, tá vendo? Aqui é o S. De 0 a 2 e de 0 a 8. Esses são os dados da minha questão. Qual vai ser o meu deslocamento ΔS? De 0 até 2, quanto que eu andei? 2 metros. Só fazer posição final menos inicial. Qual vai ser o meu intervalo de tempo? De 0 até 8, se passaram 8 segundos. Vamos calcular a velocidade. Vocês já sabem fazer isso. ΔS, que é o deslocamento, ΔT, que é o tempo, 2 dividido por 8, 0,25 metros por segundo. Certo? Positivo, porque o movimento é progressivo. Quinta e última questão. Diz que um automóvel percorre uma estrada com essa função horária aqui. Ó, ele me dá a função horária pronta. S igual a menos 40 mais 80t. Onde o S é dado em quilômetros e o T em horas, tá? Eu tô falando em quilômetros por hora. O automóvel passa pelo quilômetro 0 após. O que é esse quilômetro 0? Se eu fizesse o meu referencial, seria a origem das posições, né? Tem a quilometragem da estrada, ele quer saber quando que ele vai passar pela quilometragem 0, no início da rodovia. Origem das posições. O que eu faço? A gente já fez isso nos exercícios anteriores. Pega a equação aqui, S igual a menos 40 mais 80t. Tá aqui, ó, S igual a menos 40 mais 80t. E no lugar do S, coloca 0, que é o que ele quer saber. Em que instante ele vai passar pela posição 0. Substitui na equação e resolve, tá? O 80t aqui é letra, passa para frente, como estava positivo, eu passei negativo. O 0 é 0 e ficou menos 40 aqui. Agora, esse menos 80 está multiplicando, passa dividindo. Menos com menos mais, 40 dividido por 80, 0,5.
Como ele pediu lá a posição em quilômetros e o tempo em horas, então esse tempo aqui é de 0,5 horas, ou seja, ele vai levar 30 minutos para sair da posição menos 40 e chegar até a posição 0, certo?